Você imagine uma zaga de Robert Renan e Gustavo Henrique. A juventude, com um jogador mais experiente, que é bom pelo alto, outro bom por baixo, saída de bola muito boa, né? Oportunidade de mercado, velho. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Robert Renan, ele está em negociação com o Bahia por um empréstimo de 1 ano e meio, tá? Porque ele, enfim, o time, o Zenit não quer muito, não vai muito com a lata lá do Robert Renan, tá? Me falaram isso. Ele meio que se queimou lá com umas saídas de bola lá meio doida e ele se queimou, tá? E aí o Zenit estava com negociação avançada com o Bahia e vice-versa, junto com o jogador. Olha só o que eu apurei que eu não coloquei no blend isso. Antes dele avançar com o Bahia, ele se ofereceu ao Corinthians. A vontade dele era o Corinthians, não era o Bahia. Tá? Ele que já jogou por empréstimo no Inter. E o Corinthians não quis. Aí ele avançou nas negociações com o Bahia. Ele ia fechar com o Bahia. Tá? Ele ia fechar com o Bahia. Então o Corinthians rejeitou o Robert Renan. Rejeitou. Eu, sinceramente, tá? Não entendo mais as negociações do Corinthians. Sério. Ah, Samir, você não entende? Ah, então me explica. Me chama aqui no off, vamos bater um papo e me explica. Porque eu recebi essa informação. O Robert Renan só avançou com o Bahia porque o Corinthians disse não para ele. E aí depois ele disse não para o Bahia. Por quê? Porque quando ele estava para assinar com o Bahia, o Vitor Pereira, e aí vocês, né, fazia tempo que eu não imitava português, né? Porque eu sou um grande imitador, né? Eu tô humilde hoje, então eu tenho várias virtudes, assim, várias qualidades. Por exemplo, eu sei narrar. Se precisar que eu narre um jogo, eu narro. Vocês vêm aqui de vez em quando eu faço as narrações, né? Conto piadas, imitações. Por exemplo, o Gabriel Ramos, tadinho, perto de mim, ele não tem nem condição dele querer, né, concorrer comigo em imitações, meu amigo Gabriel. Por exemplo, Vitor Pereira. Eu vou falar exatamente do jeito que, né, o português, né, Vitor Pereira, que eu sei imitar muito bem português, ele ligou para o Robert Renan e falou: Mamma mia, Robert, vem comer uma pizza comigo aqui em Londres, né? Era um pulinho ali da, né, da Inglaterra para a Itália, para Portugal. Vem, mamma mia, ó. E aí, meu amigo, né? E aí o Robert Renan segurou lá que mamma mia italiano, Marcos, para com isso. Todo mundo sabe que mamma mia, entendeu? Deixa que eu sei que eu tô imitando português, tá? Então aí
ele segurou, ele deu uma segurada no negócio com o Bahia para, né, negociar com o Wolverhampton, porque o Vitor Pereira quis que ele fosse para lá. Lembrando que o Robert Renan teve, né, suas primeiras oportunidades, né, com o Vitor Pereira, e é um jogador que agrada, que tem uma boa saída de bola. Só que tem um problema. Os ingleses, eles não negociam com os russos, tá? Aí lascou tudo, meu irmão. Aí lascou tudo, entendeu? O Robert Renan, que deu uma segurada no Bahia, agora tá com o negócio travado lá para ir pro Wolverhampton, da Inglaterra. E claro que agora a prioridade dele, os colegas estão dando essa informação, e eles estão certos. Isso chegou no Corinthians agora. A prioridade dele é a Europa. É a Europa. Eu penso o seguinte, tá? Eu sei que a prioridade do Corinthians é o ataque. Eu sei disso. Mas existem situações no caminho que são chamadas de oportunidades de mercado, que você tem que abraçar. Você imagine uma zaga de Robert Renan e Gustavo Henrique. Um experiente, bom no alto, que também não é nenhum perna de pau jogando por baixo com as pernas, né? Até porque não dá para, né? Não dá para, por exemplo, não dá para tirar as pernas para jogar, que nem eu hoje. Como eu tô fazendo um programa de joelho só. Você tá vendo? Até porque não dá para tirar o joelho para fazer o programa. O Gustavo Henrique e o Robert Renan, pô, seria uma boa zaga, velho. Seria uma boa zaga. A juventude com um jogador mais experiente, que é bom pelo alto, outro bom por baixo, saída de bola muito boa, né? Oportunidade de mercado, velho. Sabe? Oportunidade de mercado. Só que o Corinthians simplesmente não quer mais contratar ninguém, velho. Sabe? Não quer. É só. Eles focam no jogador e fica lá tentando. É triste, velho. É triste essa situação. A gente poderia ter aí, né, contratado o Robert Renan, o Zenit ia facilitar, tá? E agora a gente vai ficar com os zagueiros que a gente tem. Eu sei que tem bastante zagueiro, mas ninguém tem culpa que contratou errado. Entendeu? A verdade é uma só, eu vou falar. Os caras não gostam do Robert Renan lá dentro. Os caras acham que o Robert Renan é peladeiro. Tá? Eu discordo. Eu discordo. Entendeu? Não acho fantástico também, mas é muito bom jogador. Eu lamento muito aí pelo Corinthians no mercado. Hoje é um clube que está endividado. E o Osmar Stabile tem uma visão diferente, né? Que eu acho até interessante. Qual é a visão do Osmar? Não fazer loucuras, né? Então, gente, ó, o Carlos Vinícius era oportunidade de mercado também, e tentaram. O Sanabria seria uma boa, né, velho? O Sanabria seria um baita reforço, né, pro Corinthians. Eu gosto, tá? Gosto da ideia do Sanabria. Não me recordo muito bem dele jogando, ser craque e tudo, mas por ser argentino, ser atacante de beirada, ser jovem, cara, isso me agrada, né? Tá fora do país, me agrada o Sanabria, entendeu? Mas por enquanto nada avançado. O Corinthians tentou um monte, cara. Dá pra gente lembrar aí. Vamos lá: Sanabria, Mantuan, Pedrinho, Elinho. Quem mais? Vamos lá, gente. Biel. Carlos Vinícius foi oferecido, o Corinthians não quis. Ele ficou baixando pedido, o Corinthians não quis. Robert Renan, o Corinthians não quis. Joaquim Garcia, o Corinthians não quis. Mais quem? Será que eu esqueci alguém? Né? O TT não é que não quis, né? O TT era uma coisa mais louca, assim. O Corozo tava em opção, o Corinthians também não se interessou. O TT já era mais difícil, né? Não ia conseguir, tá? Mas quem? Você lembra de mais alguém? E são os jogadores que eu me recordei. Carlos Vinícius, Vitinho, o Corinthians, o staff dele alega que o Corinthians consultou, o Corinthians alega que foi oferecido, de qualquer forma não rolou nada, tá? O Sanabria não tem 29 anos, viu? O seu Sanabria é mais jovem, tá? Aí foi só para, aí só foi para enganar vocês, sabe? Só consulta para enganar. Não sei, o Tagliafico, amigo, né?
O Gordão que foi pro River, esse também não quiseram, recusaram o Quinteiro, né? O Quinteiro é verdade. O Luizão zagueiro, né? Foi pro Fortaleza. Enfim. Então tem muito jogador, tá? Tem muito jogador que é uma lista grande, né, de jogadores que ou foram oferecidos, a maioria desses daí foi oferecido e nenhum, né, o Corinthians não se interessou por esses e os jogadores que o Corinthians se interessa bastante, que é o caso, por exemplo, do Elinho, né, que é dar um gás ali no ataque, o Corinthians não consegue, porque o Toluca pagou 15 milhões de dólares, né? Fala o seguinte, vai lá, devolve o Pedro Raul para eles, vê se eles querem, vê se eles são idiotas, como a gente foi. Vai lá, oferece o Pedro Raul, tá? Aliás, ontem no Blend, eu trouxe a informação que o Corinthians não tem, o Gabriel Paulista também, o Corinthians não tem interesse no Pedro Raul pro ano que vem, tá? Ele não convenceu comissão técnica, Fabinho Soldado e companhia, até então. O Pedro Raul só vai voltar para o Corinthians, tá? O Pedro Raul só vai voltar, retornar para o Corinthians no ano que vem, se o Ceará não comprar e se não aparecer nenhum outro clube interessado. Entendeu? Igor Vinícius, o Corinthians também não quis, é verdade. Então, gente, o Pedro Raul não vai voltar. Só que, não é que não vai voltar, né? Desculpa. Acho que vai voltar. Porque a situação é meio complicada, né? Em relação ao Pedro Raul. O Corinthians fez loucura, né? Pra você ter uma ideia, se um clube quiser contar com o Pedro Raul, esse clube já vai estar pagando já de cara uns 10 milhões de reais por ano. O salário dele é 720 mil, né? 7 milhões e 200, 10 meses de contrato. Com mais 2 meses aí, né? Coloca aí 9 milhões e 400. Quer dizer, 10 milhões. Então é uma 9 milhões e 600, acho que dá a conta. Vai dar quase 10 milhões de reais só de salário. O Corinthians ainda pagou 5 milhões de dólares pelo cara. E outra, contrato de 5 anos. Já que é craque, mete 5 anos. Cara, a gente nem precisava. Entendeu? A gente nem precisava. Isso daí é valor de Gabigol na época.